O debate que vai concentrar as atenções do plenário e da sociedade é exatamente o debate do marco fiscal, das regras fiscais. Obviamente que isso me traz a uma intervenção que eu fiz aqui há algum tempo, em dizer que política tem lado. Nós precisamos ter lado na política. E hoje aqui o que está em pauta é um projeto trazido a esta casa pelo governo Lula. O governo Lula, pressionado neste momento a apresentar ao país a regra fiscal, como condição de nós substituirmos algo que foi estabelecido pelo governo Michel Temer e aqui votado, que se chamava o teto constitucional de gastos, que foi a famigerada emenda 95. Hoje eu vou falar para vocês sobre o marco fiscal aprovado na Câmara dos Deputados, que ainda tem 2 etapas a serem cumpridas. Ainda precisa passar pelo Senado, se houver alguma alteração volta para a Câmara, e depois ainda tem a sanção presidencial, que pode ser integral ou ter vetos. E aí vem para a derrubada ou não dos vetos. Mas antes de entrar no marco fiscal, que é um projeto do governo Lula, preciso falar o que nós encaramos até aqui. Vocês lembram que em 2016, quando Michel Temer chegou ao governo após um golpe, ele fez aprovar, naquele clima de absoluto retrocesso, o teto constitucional de gastos, a famigerada emenda constitucional 95. Ali teve uma inovação planetária, ou seja, não havia em outro lugar do mundo um congelamento do orçamento na Constituição. E nenhum aumento de despesas poderia se dar além da inflação, exceto as despesas financeiras, pagar banco fora de restrição. Vejam que maravilha, para os bancos tudo, para a dívida pública tudo, para os rentistas. E a despesa controlada, congelada, era a despesa de políticas públicas, as despesas de custeio e de investimento, aquelas que geram emprego e renda no Brasil. E o piso constitucional da saúde e da educação desapareceram com a emenda constitucional 95. Aquele piso constitucional conquistado a duras penas pelos movimentos sociais e pelo parlamento brasileiro à época das grandes mobilizações. Bem, isso é o que nós tínhamos até aqui. Mas na PEC da transição, que foi aprovada em dezembro, depois da eleição de Lula, agora em 22, conseguimos derrubar o teto constitucional com uma condição: teremos que aprovar uma regra fiscal no primeiro semestre de 2023. Se não aprovássemos a regra fiscal, prevaleceria a emenda 95. Esta é uma condição. O governo Lula, então, com a construção da equipe econômica de Haddad, mandou para o Congresso uma regra fiscal. Esse marco fiscal que teve um projeto original que não é o que foi aprovado na Câmara, nos mesmos termos, ou seja, foi o projeto original do governo que foi aprovado? Não. Seria o meu texto? Também não. O texto que foi aprovado foi de acordo com a correlação de forças da Câmara, que é uma Câmara onde a esquerda tem no máximo 130 votos. Isso é importante compreender, porque todo texto que cai aqui na Câmara sofre uma mediação com a correlação de forças existentes na Câmara. Agora, esse marco tem avanços importantes em relação ao que vivemos hoje com a emenda 95, cujas despesas, repito, só podem aumentar conforme a inflação. Podemos arrecadar tudo, mas não podemos gastar. Com o marco fiscal, tudo que é arrecadado, ou seja, o aumento da arrecadação, e é nisso que ele se sustenta, permite o aumento da despesa. E isso é a mudança conceitual mais importante. O aumento da arrecadação aumenta a despesa na proporção de 70%. É verdade que existe uma banda mínima e máxima nesses 70% globais, que vai de 0,6% a 2,5%. Mas essa banda vem definida em lei complementar e pode também ser modificada por lei complementar, o que exige um quórum bem menor do que o quórum constitucional que tinha na emenda 95. Também haverá metas de superávit primário. Essa superávit primária, essa meta, é feita em lei orçamentária, ou seja, uma lei ordinária, que exige um quórum ainda menor do que lei complementar, não só para ser definido, como para ser alterada, e que dependerá da conjuntura econômica e política. Mas superada a meta, 70% poderão ir para investimento, na conclusão de obras inacabadas e projetos habitacionais, gerando emprego e renda. E o nível mínimo de investimento será de 0,6% do PIB. Isto é um importante avanço. No entanto, todos esses dados até aqui são limites. Claro que são limites.
Era o limite que queríamos? Claro que não, porque na nossa opinião precisaríamos gastar e investir muito mais para ousar num grande projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse, gente, foi o texto possível, já que o PL original já veio com limites e ficou ainda mais limitado depois de passar por uma Câmara conservadora, e nós sabemos disso. E dentro da Câmara, mais limites foram colocados. Ao não atingir a meta de superávit primário, que é entre 0,25 negativos e 0,25 positivos, foram colocadas regras de contingenciamento, que não vieram no projeto original. Traduzindo, o governo sofre sanções, tem que restringir despesas se não atingir esta meta. E são regras fiscalistas, de contingenciar e fazer cortes. Tentamos retirar essas regras do texto, mas não conseguimos. Mas dentro dessas regras de contingenciamento, nós conseguimos salvar, retirar da regra o aumento real do salário mínimo. Essa não fica contingenciada, portanto prevalece a política de aumento real do salário mínimo. Esta foi uma grande vitória. Como também não são contingenciadas as despesas obrigatórias, como Bolsa Família. Essa no mínimo aumenta pela inflação. Como também não ficam contingenciadas aquelas que também têm lei própria, como o Fundo de Ciência e Tecnologia, como o piso da enfermagem, que também tem leis próprias. Como também é importante informar a vocês, não fica contingenciado o Fundeb. A educação não sofre cortes, como foi divulgado por aí. A educação tem piso constitucional e o Fundeb também é um fundo constitucional. Isso é importante informar porque foi uma vitória de todos aqueles que lutam pela educação nos movimentos sociais e dentro do parlamento. Mesmo as despesas discricionárias e os investimentos não poderão sofrer contingenciamento maior do que 25%. Portanto, não é o marco fiscal que queríamos, não é o marco fiscal original do governo, mas foi o possível para que o governo Lula, neste momento, alcançasse essa vitória, superando a emenda 95 e pudesse alcançar melhores condições econômicas e políticas para que possa chegar a um novo momento. Muitas coisas podem ser mudadas por lei complementar ou por lei ordinária, inclusive a meta do superávit, para que a gente possa alcançar outra fase no país. Mas não poderíamos, neste momento, no primeiro teste de fogo, derrotar o governo Lula e lhe tirar a estabilidade política e a governabilidade. Ser governo é assim, e a gente precisa ter lado. E neste momento era fundamental dar a vitória ao governo Lula e passar para uma outra etapa da luta política.